Boa tarde. Uma quadrilha especializada em roubos a residências foi presa na noite de ontem na capital, no momento em que tentava assaltar um estabelecimento comercial na zona centro-sul da cidade. Um dos bandidos foi baleado na troca de tiros com a polícia e morreu. Entre os integrantes da quadrilha especializada em roubar residências e estabelecimentos comerciais, foram presos Pamela Cruz Assis, de 18 anos, Carlos Magno Grife Pacheco, de 26, foragido do estado do Pará por roubo, além de Alan Ribeiro Falcão, de 35 anos, Vanderlan Damascena Rocha, de 37 e Cláudio Coimbra dos Santos, de 31, que já respondem processo na justiça por roubo. Um sexto integrante da quadrilha foi baleado durante troca de tiros com a polícia e não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Kleber Silva do Nascimento, de 34 anos, conhecido como Babuíno, que estava foragido dos estados do Amapá e Pará. Segundo a polícia, ele era o cabeça do bando. É um indivíduo de alta periculosidade, foragido do Amapá. Tem vários processos, procurado em vários estados, um indivíduo que parece que já matou policiais lá pelo estado do Pará e com extensa ficha criminal. O tiroteio ocorreu na noite desta segunda-feira, na zona oeste da capital, durante a prisão da quadrilha, que se preparava para realizar mais um assalto na capital. Porém, vinha sendo investigada há 20 dias. Passamos a monitorar essa quadrilha, até que na data de ontem efetuamos a prisão dela completa, no momento em que eles já iam abordar uma vítima na entrada da residência e fazer a família toda refém, como eles sempre fazem. Com o bando, foram apreendidos essas duas motos, esse carro e revólveres. A polícia ainda fará um levantamento sobre os roubos e as vítimas. Os suspeitos foram autuados em flagrante por tentativa de roubo, adulteração de placa de veículo, porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Hoje foi um dia histórico para o Amazonas. O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que prorroga por mais 50 anos os benefícios da Zona Franca de Manaus. A sessão solene realizada no plenário do Senado Federal foi acompanhada pelo vice-presidente da República, Michel Temer, pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e também pelas lideranças políticas do Amazonas. A promulgação desta PEC, se não for a dedicação do presidente Henrique, do presidente Renan nas casas do Congresso Nacional, não teríamos colocado de pé os acordos que viabilizaram. Para nós do Amazonas, uma conquista enorme. Vai garantir emprego e renda, garantir o desenvolvimento do nosso estado. Finalmente o Brasil entendeu que a Zona Franca de Manaus não era só de Manaus, não só do Amazonas, mas era a Zona Franca do Brasil. Criada em 6 de junho de 1957, a Zona Franca de Manaus foi idealizada como Porto Livre. 10 anos depois, o governo federal, por meio de um decreto, reformulou o modelo, estabelecendo incentivos fiscais por 30 anos para a implantação de um polo industrial, comercial e agropecuário na Amazônia. Foi instituído assim o atual modelo de desenvolvimento. Um ano depois, outro decreto estendeu parte dos benefícios da Zona Franca para toda a Amazônia Ocidental, que integra os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Em 2003, o prazo de vigência da Zona Franca foi prorrogado de 2013 para 2023, por meio de emenda constitucional. E este ano, uma nova prorrogação por mais 50 anos. Agora estende os benefícios até 2073. As empresas que se instalam no Polo Industrial de Manaus recebem diversos incentivos fiscais para comércio, exportação e importação de produtos, como redução de até 88% no imposto de importação sobre insumos, corte de 75% no imposto de renda de pessoa jurídica e isenção do imposto sobre produtos industrializados e também da contribuição para PIS/PASEP e COFINS. Quanto aos tributos estaduais, as empresas recebem a restituição total ou parcial de tudo que desembolsam, com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, além da isenção por 10 anos do IPTU, taxa de serviço de limpeza e conservação pública, além da taxa de licença de funcionamento. O polo industrial engloba hoje 600 empresas nos segmentos de eletroeletrônico, informática e produção de veículos, que em 2013 geraram cerca de 600 mil empregos, entre diretos e indiretos, e uma receita de 90 bilhões de reais. É um dia histórico, é um dia simbólico, de forte apelo simbólico.
Agora, é sempre bom, e eu não vou parar de alertar sobre isso nunca, que não durmamos em cima desses louros, porque a médio e longo prazo ficaremos sem capacidade de competir se não fizermos investimentos fortes em infraestrutura, por exemplo, aeroportuária, hidrovias, a 319, se não fizermos investimentos muito sérios e consistentes em capital intelectual, em tecnologia, laboratório, ciência, em inovação tecnológica. Se não fizermos isso, a longo e médio prazo, nós começaremos a ter problemas muito graves de concorrência asiática e de outros países, até no nosso território. Após 15 dias de recesso, os deputados retomaram as atividades nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Estado. E os parlamentares em campanha prometem presença nas sessões. A promulgação da PEC da Zona Franca de Manaus nesta terça-feira no Congresso Nacional ganhou destaque na tribuna na primeira sessão plenária após o recesso parlamentar. A prorrogação dos benefícios fiscais por mais 50 anos foi elogiada pela maioria dos deputados durante o pronunciamento. Os parlamentares retornam às atividades agora com o compromisso de não deixar a campanha eleitoral interferir no trabalho legislativo. Isso porque dos 24 deputados, 2 disputam o governo do Estado, 3 são candidatos a uma das 8 cadeiras na Câmara Federal e os demais disputam a reeleição. Para evitar falta de quórum durante as sessões plenárias no período de campanha eleitoral, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, prometeu fazer vista grossa para a presença dos parlamentares durante o expediente. O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas adiou pela 3ª vez a definição da pena para o prefeito afastado de Coari no processo em que Adail Pinheiro é condenado por descumprimento de ordem judicial. O processo até entrou em pauta na sessão do Tribunal de Justiça do Amazonas na manhã desta terça-feira, mas teve o julgamento adiado porque o relator da ação, desembargador Rafael Romano, entrou em férias esse mês por 30 dias. Essa é a 3ª vez que o processo que trata do julgamento de uma definição de pena contra o prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro, é adiado. Na ação, ele responde por não restabelecer o pagamento da aposentadoria de um ex-servidor da prefeitura do município, mesmo com 2 ordens judiciais expedidas pela Justiça em 2009. Na semana passada, o desembargador João Mauro Bessa pediu para revisar o processo. O voto já foi disponibilizado, mas só poderá ser declarado em sessão com a presença do relator. A ação penal é de origem do Ministério Público Estadual. O prefeito de Coari, Adail Pinheiro, responde a mais processos na Justiça. Ele permanece preso no batalhão da Polícia Militar em Manaus desde o dia 8 de fevereiro, também suspeito de comandar uma rede de exploração sexual de menores no estado. Uma mulher de 69 anos morreu esta manhã depois de ser atropelada por um ônibus da linha 315 no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital. De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu logo depois do desembarque de um passageiro. Raimunda Machado de Melo foi atingida quando tentava atravessar a via e o motorista não teria percebido. Ele chegou a prestar socorro à vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no 26º Distrito Integrado de Polícia, onde o motorista prestou depoimento. Por meio de nota, o sindicato que representa as empresas do transporte e também a empresa Vega informaram que também vão apurar as causas do acidente e garantiram que estão prestando assistência à família da vítima. Depois de 3 meses do início das obras da cidade universitária, esta manhã começaram os trabalhos para a construção dos prédios. A previsão é que até o fim do ano a 2ª fase, com mais 2 prédios, seja anunciada. Fundação, marco importante em qualquer obra. E esse foi o trabalho realizado nesta manhã na construção da futura Universidade Estadual do Amazonas. Que é a sustentação de todo o prédio, que é onde vai vir os pilares para estar erguendo o prédio. Essa parte inicial é a parte mais importante, né, que seria a sustentação de todo o prédio mesmo. Ainda é um terreno vazio, mas é nessa área de 16 mil metros quadrados que vão ficar os 3 primeiros prédios da cidade universitária. Desse lado, a reitoria, lá atrás, a biblioteca e desse outro lado,
lado aqui, o refeitório, com capacidade para 450 alunos. Nessa primeira fase da obra, também estão em construção os mais de 5 quilômetros do ramal que dá acesso aos prédios. A fase de terraplanagem está 90% concluída e a previsão é que até outubro a estrada esteja pronta. Isso vai me permitir a logística de materiais e pessoal para a construção das edificações. Já os prédios previstos para essa fase devem ficar prontos dentro de 1 ano, segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado. As obras da segunda etapa devem ser anunciadas até o fim de 2014. Nós temos os projetos dos 500 apartamentos que já foram licitados. Nós estamos fazendo uma revisão nesses projetos e posteriormente emitir ordem de serviço. Também nós já temos o prédio da tecnologia e o prédio de ciências sociais, que eles iam ser inicialmente no estilo vertical e que nós estamos refazendo os projetos para fazer horizontal. A campanha eleitoral nas ruas já começa a aquecer alguns setores da economia aqui na capital. Mas antes de encomendar os serviços, os candidatos devem ficar atentos às regras da legislação eleitoral. Nessa gráfica, as impressões não param. Aqui, a adesivagem em veículos tem sido o serviço mais procurado, segundo o proprietário. No computador, as imagens ganham forma para divulgação. O veículo, o carro, ele está em todos os lugares da cidade. Então, é uma publicidade, digamos, até barata, né? Para que o político consiga ser visto. A campanha eleitoral também já movimenta o setor de serviços gráficos, mas os candidatos precisam estar atentos a uma série de regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Todo o material impresso de propaganda eleitoral deve conter o número do CPF ou CNPJ do responsável pela confecção e de quem contratou. Também é preciso identificar a tiragem, os nomes dos candidatos, partido ou coligação. Pela lei eleitoral, é permitido o uso de adesivos nos vidros dos veículos particulares do tipo perfurado, para não impedir a visibilidade do motorista, e adesivagem na lateral com até no máximo 4 metros quadrados, uma vez que o uso em toda a extensão da lataria não é permitido. Na gráfica de Américo, ele também conta com uma cartilha da propaganda eleitoral para consultar as regras. A gente mede o carro, entendeu? Aquilo que o candidato está querendo, e se tiver durante a medição o tamanho correto, a gente faz, entendeu? Tanto que tem que dar até 4 metros quadrados. A medida também vale para placas, faixas, banners e similares que podem ser usados em bens particulares, independente de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, desde que o proprietário não receba por ceder o espaço. Já a propaganda em outdoor, bem como em leito de rua ou rodovia, é proibida. Também não é permitida a confecção, utilização e distribuição de camisetas, canetas, chaveiros, bonés, calendários e similares por comitê ou candidato. As irregularidades podem resultar em multas, entre outras penalidades. Prática de conduta vedada, né? Porque ele está omitindo aí um gasto na campanha que seria obrigatório a gente poder posteriormente fiscalizar, né? E se for o caso, dependendo da quantidade de material que for confeccionado, ele pode até responder por abuso do poder econômico. O nível do Rio Negro na capital atingiu hoje 28 metros e 89 centímetros e com isso deixou a cota de emergência. Desde o início da vazante, o rio já baixou 61 centímetros. Vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Parintins, o sol aparece com variação de nebulosidade e há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Em Carauari, o sol aparece entre nuvens e também a chance de chuva rápida, mínima de 21 e a máxima chega aos 35 graus. Na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e há possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. A Universidade do Estado do Amazonas abriu hoje os editais para o vestibular e sistema de ingresso seriado, o SIS, para acesso à UEA em 2015. As informações com o repórter Israel Ayasser.
Nesta terça-feira foram divulgados os editais do vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado SIS 2014 para 2015. Ao todo serão oferecidos 6.650 vagas, inclusive destinado a indígenas. Para conversar mais sobre o assunto, eu converso com o presidente da Comissão de Ingresso, André Dutra. Professor, tudo começou hoje, né? O lançamento dos editais, tanto do vestibular como do SIS, o Sistema de Ingresso Seriado, foi hoje, 3 horas da tarde. Super importante que a comunidade que fica pleiteando uma vaga numa universidade pública de qualidade fique atenta aos editais que já estão no portal da universidade. uea.edu.br, a partir de hoje, todas as informações pertinentes aos 2 concursos. Pois é, professor, é a questão do interior do Amazonas, é onde haverá maior quantidade de inscrições e de cursos, né? A gente tem para a política de interiorização do curso uma força muito grande esse ano. Para que se tenha uma ideia, nós estamos ofertando em 42 municípios distintos e com cursos a serem realizados nesses próprios municípios, 78 turmas divididas em 17 cursos diferentes. Isso é a prova maior de que essa é a política da UEA há pelo menos 3 anos, interiorização dos nossos cursos. Agora, para a classe indígena, tem alguns critérios que são importantes, né, para quem for participar. A gente sempre deixa claro que as vagas reservadas aos indígenas não são vagas subtraídas do montante total. Elas são acrescidas do montante, calculado como vaga extra dentro da política da lei que rege a política de cotas de ingresso na universidade. E não basta o candidato se declarar indígena. No ato da matrícula, ele tem que comprovar esta condição que ele declara no ato da inscrição. Qual vai ser o dia das provas do vestibular e do SIS? Antes da prova, eu queria salientar para que o candidato fique atento ao início das inscrições. Nós temos o período de inscrição iniciando no dia 1º de setembro, indo até o dia 30, sem prorrogação nenhuma desse prazo. E as provas agendadas para o dia 14, o SIS em versão esse ano. Dia 14, numa sexta-feira, teremos o SIS. Dia 15, feriado, e dia 16 de novembro, o vestibular na primeira e na segunda etapa. Qual o valor das inscrições? A mesma do ano passado, R$ 35 para o SIS e R$ 40 para o vestibular. Vale ressaltar que as inscrições vão do dia 1º ao dia 30 de setembro, exclusivamente pelo site uea.edu.br. Israel Ayasser para o Band Cidade. O Dia dos Pais se aproxima e muitos filhos ainda devem estar indecisos com relação ao presente para os papais. Uma pesquisa da CDL Manaus revela que a maioria dos entrevistados, 29%, pretende presentear com roupas. E para não errar no gosto, nossa equipe de reportagem, com a ajuda de uma consultora, vai dar algumas dicas. Os pais não são todos iguais. Mais sério mesmo. Isso. Um pouquinho esportista também. Eu acho mais uma bermuda jeans, garotão, né? Hoje em dia a gente tem que ser mais atual, né, com os filhos, né? Ele gosta de esporte, no caso, camisa simples, assim, branca, bermuda jeans, sandália normal, aquela sandália havaiana mesmo, mas bem bacana. Observação. Essa é a palavra de ordem para não errar no presente, segundo esta consultora de imagem. Porque depois de saber o estilo do seu pai, aí tudo fica mais fácil. Karen montou algumas sugestões para ajudar os filhos ainda indecisos. Essa é para os pais mais modernos e que gostam de moda. Essa camiseta é interessante porque a gola é em V. E aí tem muitos homens que ainda têm um certo preconceitozinho com a gola em V. Isso é um pijama. Mas não, algumas estações a gola em V vem sendo bastante usadas e elas são ideais para aqueles homens que têm o pescoço mais grosso, o pescoço mais curto, porque elas vão dar aquela sensação de que a pessoa tem um pescoço um pouquinho mais longo, um pescoço mais magro, né? Dá aquela ideia mais longilínea, né, para o homem que tem esse probleminha. Na verdade, ela fica ideal praticamente em todos os tipos de homens. Novaes disse que nessa data quer renovar o guarda-roupa. Então vamos dar uma mãozinha para a família dele e mostrar algumas opções para esse pai mais despojado. A gente escolheu essa t-shirt. As t-shirts nunca saem de moda, né? São algo completamente atemporal. Com essa estampa bem moderna, a gente escolheu uma bermuda que tem um tecido super maravilhoso, excelente para o nosso clima, um tecido bem fininho, que com certeza, até se você precisar trabalhar na rua, fazer alguma coisa na rua, você não vai ter problema nenhum com calor. O tênis também, que está super em alta, esse modelo de tênis, uma cor que
é bem interessante porque pode ser jogada com várias outras tonalidades, um tom neutro. E aqui nessa loja também a gente optou por escolher um relógio esportivo mais lindo e uma cor cinza. A cor cinza, ela também pode ser usada com várias peças de diversas cores, combina com vermelho, combina com azul marinho. E a mochila para aquele pai que precisa levar o laptop, precisa levar alguns equipamentos que ele vai passar o dia todo fora, esse pai, né? Esse look aqui ficou top, eu gostei dele. Acho que começaria por assim mesmo. Agora, se a paixão do seu pai foi igual à da maioria dos brasileiros, então não tem erro. Camisa de time para ele. Quando você sabe qual é o time do pai, com certeza é um presente ideal, né? Mas a maioria dos pais confessa, os bens materiais nem sempre são os mais cobiçados por eles. Não tem nem o que falar, né? Um presente maior ela já me deu, que é esse rapaz aqui, ó. Tá certo, né? Nada como um filho aí, um sorriso para conquistar o papai. E as dicas foram dadas, né? O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:50 da noite. Até lá!